nasces dentro do ventre. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao 12º domingo do tempo comum, ano A. Antes de iniciar, eu quero recordar que este comentário bíblico não exclui a necessidade da leitura atenta dos textos indicados pela liturgia. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Ele salvou da mão dos malvados a vida do pobre. Este texto nos relata a situação do profeta perseguido. É a oração de quem tem total confiança em Deus. Ele que sente-se seduzido pelo Senhor para uma missão difícil e chega inclusive a amaldiçoar o dia em que nasceu. Os adversários rejeitam e perseguem com violência e se alegram pela vingança, ao passo que o profeta, ele suplica pela sua própria honra. Ele há de defender os que confiam no seu nome e na sua justiça. O profeta tem total certeza disso e por isso já louva e agradece a Deus. O texto que ouvimos hoje trata-se da última confissão de Jeremias, a mais forte e impactante. Ora, a rejeição de seu profetismo, de sua palavra, seria o exílio do povo de Deus. E é nesta mesma perspectiva que a liturgia indica o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Não tenhais medo dos que matam o corpo. Comecemos por uma constatação. A perseguição, ela sempre fez parte da vida das primeiras comunidades cristãs e está também, é claro, na origem do Evangelho segundo Mateus. Mas devem seguir firmes na missão e no testemunho, tendo como modelo o próprio Cristo, que também passou por tudo isso. Jesus, depois de ter transmitido à comunidade dos apóstolos o seu poder e autoridade, como vimos no domingo passado, ele agora exorta-os acerca das perseguições e dos sofrimentos que estão por vir. O que, aliás, a história da igreja muito bem atesta. Ao longo dos séculos, ela sempre passou por rejeições, por perseguições, tribulações e pelo testemunho através do martírio. Mas segue adiante, confiante na palavra do Cristo, que por 3 vezes nesta perícope afirma: não tenhais medo. O medo que não pode inibir ou impedir a evangelização no mundo, mesmo que não agrade o mundo. Eles devem permanecer firmes na missão, pois a missão não é agradar ou desagradar, é anunciar o Evangelho, a justiça do reino, quer agrade, quer desagrade. E esta convicção sempre acompanha uma profissão de fé de quem não nega o Cristo, pois ele também sempre está junto daqueles que enviou. E estes perseguidos que obedecem ao mandato do Senhor sempre serão consolados. E o Cristo sempre há de dar testemunho diante do Pai em favor daqueles que a Ele se uniram solidariamente na missão, mesmo diante do sofrimento e da morte. Mas a nossa vida é conhecida por Deus. É um dom gracioso. Ela sempre tem grande valor e importância aos olhos do Senhor. Mesmo em meio às tribulações e à ameaça de morte, os discípulos devem levar isto em consideração, pois a morte, entendida como consequência da evangelização, significa solidariedade com a própria missão e com o projeto de Jesus. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. São Paulo aqui, ele passa a ideia de que em Cristo
surge uma nova humanidade, em contraposição à antiga humanidade simbolizada por Adão. É a ideia do Gênesis. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e por um só homem, o Cristo, vem a superação para toda a humanidade. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Isto é possível pelo dom gratuito da vida de Cristo entregue pela vida de todos, o que supera, inclusive, as categorias físicas ou materiais. Aqueles que não se unem a Cristo mediante a fé ainda estão solidários com Adão, imersos na realidade da antiga humanidade marcada pelo pecado e pela morte. Possuem em si uma morte espiritual. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia deste 12º domingo do tempo comum ano A sugere que nós realmente sejamos uma igreja em saída, cuja pastoral não se restrinja tão somente aos seus problemas internos. É preciso ter coragem nesta saída e ir ao encontro de todas as realidades humanas necessitadas de conversão, de transformação, porque ainda muito distantes da justiça do reino de Deus. Trata-se também de, mediante a fé, levar a clareza da verdade ao mundo, para libertar as pessoas da corrupção, das injustiças, das opressões e da morte. Percebemos com a liturgia desse domingo que a evangelização comporta também o testemunho de ação profética, pois é impossível ser cristão autêntico sem assemelhar a própria vida à vida de Jesus Cristo, que foi fiel até o fim. Que nossas comunidades cristãs, que nossa pastoral tenha realmente este perfil, o perfil de pessoas entregues pela causa do reino de Deus, que não tenha preocupação de agradar ou desagradar, mas anunciar a todos a boa nova da salvação, mesmo diante de perseguições e ameaças. A mensagem do Evangelho lançada na terra, ela realmente traz vida, traz libertação, traz o horizonte novo de uma nova humanidade. Antes de encerrar, eu convido você a inscrever-se neste canal e ativar as notificações para que esteja sempre em sintonia com nossas publicações. Um grande e fraterno abraço com as bênçãos de Deus.